Bom momento, nono ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o professor Edgar para mais uma videoaula de História. E no vídeo de hoje a gente vai abordar aí uma revisão bimestral, só que agora a parte 2. Na parte 1 a gente fez a revisão do período entre guerras, da ascensão do fascismo e do nazismo e também da Segunda Guerra Mundial. E nessa parte 2 agora a gente vai para a história do Brasil e vamos falar da Era Vargas, tá? A revisão de hoje então é sobre a Era Vargas, História do Brasil. Bom, a gente inicia aí falando como vai começar, né, como é que vai se dar a Revolução de 30. Você vai ter uma crítica às oligarquias muito grande nesse momento. Você vai ter lá uma crise econômica, que a gente já falou no último slide, ou na última aula, que foi a crise de 29, né? Então, você vai ter uma crítica acentuada aí contra as oligarquias cafeeiras que vão perder poder devido aí à questão econômica, tá? Devido aí ao craque da Bolsa de Nova York. Ao mesmo tempo, você vai ter o surgimento de uma classe operária, porque vai ter ali um início de industrialização. Você vai ter uma nova geração política e militar, então você vai ter pessoas querendo mais participação política, intelectuais e artistas insatisfeitos. Você vai ter toda a questão econômica que eu falei anteriormente e também o movimento de contestação. Essa crítica à oligarquia, tá, vai levar a um movimento que é bem importante para a gente entender, que é o tenentismo, tá? O tenentismo é uma revolta, é um movimento que vai questionar o poder nesse momento. Ele é composto por oficiais de baixa patente, por isso que é chamado então de o tenentismo, que era praticamente tenentes que fizeram esse movimento. Eles acreditavam em um governo central forte, então eles queriam o fim dessas oligarquias locais, eles queriam um governo central mais forte. Eles acreditavam que esse governo central forte faria com que o Brasil reduzisse as desigualdades e acabasse com o analfabetismo. Em 22 é a primeira manifestação dos tenentistas, digamos assim, que é exatamente a revolta dos 18 do Forte. Depois você vai ter em 1924, tá? A Revolução Paulista, também que é um movimento elencado aí pelos tenentistas. E você vai ter o último movimento, que talvez seja o que teve mais sucesso, tá? Que vai ser a Coluna Prestes, que vai durar de 25 a 27. Era um movimento que saía pelo Brasil, libertando as cidades dos poderes oligárquicos, tá? E você tinha à frente aí desse movimento o Luiz Carlos Prestes, que vai ficar sendo chamado como Cavaleiro da Esperança, tá? A Coluna Prestes ela vai terminar em 27, porque o governo federal estava perseguindo eles e eles vão ser obrigados então a fugir do país para não serem presos. Aí o que acontece? Essa galera que estava descontente, né, com as oligarquias, vai tentar montar uma chapa, vai tentar montar um grupo político para derrotar politicamente ou eleitoralmente as oligarquias, principalmente paulistas, tá? Então, isso tudo inicia com a fundação do Partido Comunista Brasileiro em 22, pelo Luiz Carlos Prestes, inclusive. O Júlio Prestes, cuidado para não confundir o Luiz Carlos Prestes com o Júlio Prestes, eles não eram parentes, tá? Só tem um sobrenome em comum. O Júlio Prestes vai ser o cara que vai defender os interesses dos cafeicultores paulistas. Então, o Júlio Prestes vai ser nomeado, né, para, digamos, para concorrer à presidência. E aí, devido a essa nomeação do Júlio Prestes, a parte que era aliada dessa galera da oligarquia paulista vai falar assim, pô, mas era a nossa vez agora de governar, por que, que os paulistas estão nomeando novamente o presidente, né? Então você vai ter uma ruptura das oligarquias, vai ter uma ruptura daquele pacto dos governadores que a gente falou no universo passado, e aí você vai ter principalmente o Partido Republicano Mineiro, Sul-Rio-Grandense e Paraibano, formando aí a Aliança Liberal, tá? E essa Aliança Liberal vai concorrer com Júlio Prestes à presidência, lançando como presidente Getúlio Vargas e o seu vice João Pessoa. E essa Aliança Liberal vai ser derrotada nessas eleições de 1930. Porém, o que vai acontecer? A Aliança Liberal não vai aceitar essa derrota. Logo depois, ou naquele momento da eleição, chega a notícia que João Pessoa, que era candidato aí a vice na chapa do Getúlio Vargas, tinha sido assassinado lá na Paraíba. E aí, só lembrando uma coisa, que a morte do João Pessoa não tem nada a ver com a política nacional, com essas eleições. Porém,
a Aliança Liberal vai se utilizar da morte e do assassinato de João Pessoa para falar o quê? Que os paulistas utilizavam da violência, que as eleições tinham sido fraudadas e por aí vai. Sendo assim, o que vai acontecer? Getúlio Vargas, junto com os tenentistas, que estavam descontentes também com a política oligárquica, vão rumar de cavalo para o Rio de Janeiro e tomam a sede do governo, dizendo então que aquele governo não funcionaria mais e quem era presidente na época era o Washington Luiz, tá? Eles vão depor o Washington Luiz e vão falar que o Brasil está passando por uma revolução e que quem vai comandar agora seriam eles. Aí muita gente, nos livros de história, tá, você vai ver que essa revolução, pelo menos essa revolta, que vai tomar o poder em 30, foi uma revolução. Uma historiografia mais recente, né, vai questionar esse papel revolucionário, porque é o seguinte, não houve, de fato, uma mudança, digamos assim, nas estruturas sociais, né? O que aconteceu foi uma mudança de oligarquia, foi uma mudança de pessoas, né? Mas a estrutura social e econômica do Brasil permaneceu a mesma. Então, por isso que a gente gosta de falar que a Revolução de 30 é uma revolução que não foi uma revolução, tá? E aí, o que vai acontecer? Você tem a Revolução de 30, e aí quem será nomeado para comandar provisoriamente o Brasil é exatamente o Getúlio Vargas, tá? Então, a partir de uma lei orgânica, vai ser dado ao Getúlio Vargas amplos poderes. E aí começa uma série de reformas, tá? Você tem mudanças estruturais, que vai ser a reestruturação econômica, a otimização do aparelho burocrático, um incentivo à diversificação agrícola e às novas áreas da economia, a anistia dos tenentes, que participaram lá, né, do tenentismo, que tinham lá, estavam sendo perseguidos, ou pelo menos estavam sendo procurados pelos exércitos federais, e também aí a moralização do país. Só para lembrar, a anistia é meio que o perdão, tá? Quais foram as principais mudanças desse governo provisório varguista, né? Dissolução do Congresso Nacional e dos legislativos estaduais e municipais, concessão ao presidente do poder de elaborar leis, nomeação de interventores federais, fim do federalismo, criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública, criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, lei da sindicalização, lei da nacionalização, 2/3 dos trabalhadores deveriam ser brasileiros e primeiros estímulos à industrialização. Gente, basicamente, o que significa esse conjunto de mudanças aí? Significa que a ordem socioeconômica vai continuar a mesma. A única coisa que agora, quem vai assumir os postos burocráticos de poder, tanto nos estados como no governo federal, serão os aliados de Vargas e os tenentistas, tá? Bom, o Vargas, então, vai continuar sendo presidente, só que isso vai descontentar quem? Os políticos paulistas que tinham saído do poder, né? Então, você vai ter, em 32, uma, digamos assim, uma revolta, uma revolução contra o Getúlio Vargas, que vai ser conhecida aí como Revolução Constitucionalista, tá? Por quê? Porque os paulistas queriam retornar ao poder, não aceitavam aquele político que foi nomeado pelo Vargas para ser interventor em São Paulo, e em fevereiro de 32, então, você tem um Código Eleitoral para a Assembleia Constituinte, e você vai ter aí a Batalha da Praça da República, no dia 23 de maio de 32. Aí, nessa Batalha da Praça da República, 4 jovens vão falecer, que eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Dessas mortes vai surgir o movimento MMDC, que vai declarar guerra ao governo federal. Só que o que vai acontecer? Não vai durar nem um mês. Os paulistas não tinham mais dinheiro devido à questão lá da crise econômica. Eles não vão ter dinheiro para financiar, digamos assim, o conflito contra o governo federal. Em julho, eles decretam guerra, né, ao Brasil, São Paulo declara guerra ao Brasil, só que já em agosto ali você vê o fim do conflito. Tá? A guerra vai durar 3 meses, São Paulo não vai contar com o apoio de nenhum outro estado, eles vão sofrer bastante com as consequências da crise de 29, né? 633 paulistas foram mortos e 15 mil feridos. Não houve uma determinada derrota, e sim um acordo, né? Os líderes foram exilados, a dívida toda da guerra foi incorporada à União, teve lá a mudança do interventor e você vai ter aí uma nova Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte vai ser composta por apenas uma mulher nesse momento. A Constituição de 34
vai trazer algumas novidades, como o voto secreto, o voto feminino, a instalação da justiça eleitoral, o ensino primário gratuito de frequência obrigatória, então, do que seria hoje, tá? Do primeiro ao quarto ano, ou do primeiro ao quinto ano, que é essa primeira infância que você tem, não a primeira infância, né? Mas a primeira, o ensino fundamental nos iniciais, ele é obrigatório aí, nesse momento, no Brasil. Só que assim, gente, vamos pensar o seguinte, hoje vocês já estão aí no nono ano, o ano que vem vocês vão para o ensino médio. Hoje, com as leis que nós temos hoje, até o fim do ensino médio, é obrigatório o Estado proporcionar educação gratuita para as pessoas, para a população brasileira. Nesse momento aí, o Estado era obrigado a dar educação para as pessoas só até o quinto ano, digamos assim, tá? Então, essas diferenças aí, só para a gente saber como é que foi também a história da educação no Brasil. A nacionalização progressiva de minas, jazidas minerais e quedas d'água, julgadas essenciais ao país. Então, você vai ter aí uma nacionalização das fontes minerais, principalmente. Direitos trabalhistas, jornadas de trabalho de 8 horas, descanso semanal remunerado, indenização por dispensa de justa causa, proteção ao trabalho do menor e da mulher, férias anuais remuneradas e estabilidade à mulher gestante. Você aqui não tem ainda a Constituição do CLT, que vai vir só na década de 40, mas você tem aqui já alguns direitos trabalhistas colocados na Constituição de 34. Bom, em 34, né, com essa Constituição, o Vargas dá mais um golpe. Ele diz então que ele vai ser o primeiro presidente que vai governar com essa Constituição nova e que dali a 4 anos ele convocaria novas eleições. Então ele ficaria no poder até 38, tá? E a gente chama então esse governo de 34 até 37 de governo constitucional. Nesse governo constitucional, o que vai acontecer? Você vai ter vários movimentos de reivindicações da classe operária, você vai ter um controle muito forte do sindicato, tá? Pelo Estado, você vai ter aí o populismo, que vai ser um líder carismático, demagogo, desejo de se perpetuar no poder e tal. Você vai ter esse corporativismo, que é a mediação estatal da luta de classe, de origem fascista, você vai ter a tentativa de reduzir ou eximir esse conflito social. E aí o que vai acontecer? A sociedade vai se polarizar em dois grupos, entre a AIB, que é a Aliança Integralista Brasileira, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Basicamente o seguinte, integralistas versus comunistas. Tá? Você vai ter esses dois grupos aí antagonizando a política no Brasil. Eu ponho aí as características desses grupos, né? Em 35, o Getúlio Vargas vai dissolver a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, e vai iniciar uma perseguição aos seus membros, colocando eles na clandestinidade. Por quê? Porque em 35 você vai ter aí a intentona comunista, que é a tentativa dos comunistas assumirem o poder através de um golpe. Só que não vai dar certo. Em 37, 2 anos depois, o governo federal diz que interceptou uma carta do Partido Comunista dizendo que os comunistas queriam novamente dar um golpe no Brasil em 37. Essa carta vai ser chamada de o Plano Cohen. E aí, depois ficou-se sabendo que essa carta não foi lançada pelo Partido Comunista, na verdade foi uma carta produzida pelo Exército Brasileiro, pelo coronel Olímpio Mourão Filho, com a ajuda dos integralistas, digamos assim, que possibilitou a cassação, digamos assim, da Aliança Nacional Libertadora e a representação dos comunistas na política brasileira, tá? E por causa desse plano Cohen, né, desse plano comunista de dominação do Brasil, você vai ter então a decretação da Constituição de 37, que é a Constituição que vai levar o Brasil a um período ditatorial, que é da ditadura Vargas, tá? Então, em 37, você vai ter essa Constituição chamada também de Apolaca, porque ela vai ser inspirada na Constituição polonesa. E aí você tem um projeto ideológico do Estado Novo, que é um governo autoritário, de inspiração fascista. Não havia um partido de massas. Essa que é a diferença, talvez, do fascismo para esse regime autoritário no Brasil. Ele também é nacionalista, corporativista. Ele queria mais poder para o Estado e intervenção na área econômica e social. Você vai ter uma repressão bastante grande, né, contra a oposição. Você vai ter toda uma ideologia do trabalho, tá, voltada ao trabalho, à construção do
Vargas. E aí eu falei para vocês, né, que a intelectualidade brasileira vai, durante o governo Vargas, esse período da década de 30, formular aí grandes pensamentos que a gente viu aí bem detalhadamente em algumas aulas, tá? O Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado. Bom, já quase, né, no final da década de 30, o Brasil aí explode o conflito da Segunda Guerra Mundial. O Brasil decide em 42, né, entrar na Segunda Guerra ao lado dos aliados, mas não por uma, digamos assim, uma vontade própria, e sim incentivado pela política de boa vizinhança feita pelos Estados Unidos, que financiou a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e também você tem todo um jogo aí cultural, o surgimento do Zé Carioca, a utilização da atriz Carmen Miranda em filmes americanos. Você tem aí uma série de aproximações culturais entre Brasil e Estados Unidos, que vai fazer então com que o Brasil entre na Segunda Guerra Mundial com a FAB, que é a Força Aérea Brasileira, e a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira. Quais serão as consequências, né, dessa participação brasileira na Segunda Guerra Mundial? A valorização da pátria, o heroísmo das Forças Armadas, então o Exército ganha bastante prestígio nesse momento. Você vai ter uma propaganda pela liberdade democrática, lembrando que o Brasil era uma ditadura. E aí o Brasil vai passar então por um processo de redemocratização. Por quê? Porque os militares que retornavam do conflito começaram a questionar o seguinte: nossa, nós atravessamos o oceano para lutar contra regimes autoritários e nós aqui no Brasil estamos vivendo sob o manto, né, de uma ditadura. Então o que vai acontecer? Em janeiro de 45, diversos manifestos exigindo o retorno da democracia no Brasil. Em fevereiro, o Getúlio Vargas lança um ato adicional à Constituição de 37, garantindo que iria convocar novas eleições em 90 dias. Em abril, você tem então autorização para surgimento de novos partidos, e aí explode partidos políticos no Brasil a partir de 45. Em maio, eles lançam então a lei eleitoral, convocando as eleições para o dia 2 de dezembro. Aqui eu falo um pouco dos partidos políticos que surgiram nesse momento: o DN, PCB, PSD, PTB, PRP. Só que nem todo mundo participava dessa onda fora Vargas, digamos assim. Havia um apoio político e popular muito grande ao Getúlio Vargas, e esse movimento vai ser chamado então de queremismo, porque nós queremos Getúlio. Então, do nós queremos se tornou aí o queremismo, que vai defender que o Getúlio Vargas pode concorrer à presidência ou que continuasse uma certa ditadura Vargas, tá? Porém, esse movimento não vai para frente, o Getúlio Vargas é deposto, e aí o Brasil passa por eleições democráticas e elege um novo presidente. Esse resultado a gente vai ver em breve, eu acredito que já no próximo bimestre a gente vê as consequências aí do fim da era Vargas de 30 até 45. Pessoal, por hoje era só. Eu espero que vocês estudem, leiam a apostila, e lá no Google Classroom tem um formulário para vocês preencherem lá. Tem 10 questões lá para vocês fazerem para treinar os seus conhecimentos. Tá bom, galera? Um grande abraço para vocês, eu fico por aqui. Até a próxima!